E com essa perspectiva toda de que essas guerras se prolonguem por tempo indefinido, ninguém sabe quanto tempo vai durar, o mercado global já começa a se adaptar a essa nova realidade. Mesmo com os custos elevados, o comércio mundial mostra cada vez mais resiliência. Seria então esse um novo cenário permanente na economia global? Vamos entender e analisar essa questão agora, aqui direto do nosso estúdio do CNN Money com Zeina Latifi, sócio da Gibraltar Consulting. Mais uma vez, Zeina, obrigada por conversar com a gente por aqui. Um bom dia. Boa tarde. Bom dia, boa tarde. É um prazer estar com vocês. Boa tarde a todos que nos acompanham. Eu queria muito saber a sua percepção diante do que a gente tem acompanhado. É um cenário já o ano inteiro praticamente de guerra constante no Oriente Médio, também ali, especificamente no leste europeu, guerra na Ucrânia também segue se prolongando já há mais de 3, 4 anos. Queria entender, diante desse cenário, o quanto que o mercado, o quanto que a gente está vendo já uma adaptação diante do que a gente está acompanhando na sua avaliação. Eu acredito que sim, eu acredito que tem uma certa adaptação. Tem dois comentários que eu acho que são importantes a gente colocar. Primeiro, a diferenciação dos dois conflitos do ponto de vista do ambiente macroeconômico que a gente viveu lá atrás e o de agora. Ainda que esta guerra atual ela tenha um potencial de destruição muito maior, o contexto macroeconômico ele é mais favorável do que foi o início da guerra da Ucrânia e a Rússia. Lá atrás a gente estava saindo da pandemia com excessos de políticas de estímulo, de Banco Central, de governos, era política creditícia, monetária, fiscal, muitos estímulos, uma inflação muito pressionada. Às vezes as pessoas achavam que aquela inflação elevada era apenas fruto de disrupção de cadeias produtivas. Não, tinha pressão de demanda, né? No Brasil, no mundo, em função dos muitos estímulos. E aí foi naquele contexto de taxas de juros artificialmente baixas no mundo, com excessos de demanda, que vem aquela guerra. Então, você juntou um choque inflacionário sobre outro, sendo que a componente da demanda, que é o que deixa a inflação realmente mais teimosa, estava ali forte, né? Hoje, o que a gente tem são taxas de juros muito mais elevadas em relação ao passado, em que pese o corte de juros que teve Estados Unidos, Europa, enfim, ou mesmo aqui, mas ainda são taxas de juros muito elevadas e não há sinais de excessos de demanda. Isso faz diferença do ponto de vista do aumento de preços e, mais do que isso, a propagação desse choque, né? Lá, aparentemente, era maior. Aumento mais generalizado e propagação maior nas cadeias. Hoje o quadro é outro. Então, isso é importante a gente colocar. A outra questão, que é o que você colocou na sua pergunta, o setor produtivo, de alguma forma, também vai se adaptando. Então, a gente vê, por exemplo, olha o que aconteceu no Brasil. A gente teve um aumento forte, né, de 17%, algo assim, da produção de petróleo da Petrobras. Petrobras não é um caso isolado. Os países aumentaram, né, a oferta de petróleo. Então, não é tão rígido assim. Havia capacidade ociosa para aumentar. Tem Venezuela. Então, isso acaba impactando. E, obviamente, busca de novas rotas, enfim. O setor produtivo, eu não vou dizer que virou a página, agora tem de novo uma preocupação para o Brasil, particularmente para o agro, receio de falta de fertilizantes, de insumos agrícolas em função desse novo fechamento do estreito. Não é só uma questão de preço, mas de faltar produto, mas enfim. O ponto é que realmente tem uma natural acomodação. Então, o que a gente olha do preço do petróleo, sim, voltou a ter uma subida agora, mas a gente já percebe num padrão de volatilidade já diferente do que foi, né? E por hora, né, não vejo aí razões para a gente ter novas escaladas. Aqui, me desculpa me prolongar, imagina. O fato de ter um quadro como esse, então, pensando na própria lógica do Irã, que havia deixado claro que, olha, a gente tem como resistir e uma das nossas estratégias é machucar a economia global ou machucar a economia norte-americana, por esse aspecto, olha, perdeu esse instrumento. Então, mas a ver, né, claro que não estou falando que é neutro, mas é um quadro que, de certa forma, isso também vai deixando de ser notícia nova para os mercados, apesar das incertezas que ainda existem. Não estou aqui minimizando, apenas colocando que, olha, tem razões para a gente ter uma visão menos catastrofista. E, por último, se é assim,
tira muito a pressão sobre os bancos centrais. Porque uma coisa é você ter aumentado o preço e tudo ficou caro. Isso é uma coisa. A outra coisa é os preços sistematicamente subirem, o que significa inflação, porque a inflação é variação de preços, e isso exigir uma política mais conservadora dos bancos centrais, muito mais conservadora. Não é verdade, a gente está vendo deflação na inflação no atacado no Brasil, a gente teve boas notícias no mundo também. Então, do ponto de vista de política monetária, é um quadro já um pouco menos nervoso, vamos dizer assim, arriscado do que parecia lá atrás. Portanto, esse pessimismo talvez global, essa apreensão com a economia global, talvez não se justifique, pelo menos diante do cenário que a gente tem nesse momento. Veja... Eu acho que eu não consigo ver esse pessimismo generalizado. Na verdade, quando a gente vê assim as projeções, FMI, enfim, de crescimento ou das principais casas, mas é claro que a apreensão é natural porque a gente está falando de um quadro de incertezas, né? Então é claro que sim. Mas eu não acho que é um quadro assim que a gente fala, não, realmente o mundo está num quadro muito extremo e vê mercados precificando, né, colocando esse cenário mais extremo nos preços de ativos. Não é o que eu vejo hoje. E a gente tem todo esse cenário que você desenha para a gente, Zeina, e somado a isso ainda tem inteligência artificial. O quanto que esse cenário de tecnologia também pode auxiliar ou piorar esse processo todo? Olha, aí a conversa ela vai ficando até assim, quer dizer, entra um elemento nesse cenário que traz mais complexidade ainda, porque vai desde se a Bolsa nos Estados Unidos já esticou demais, se não esticou, das consequências dessa questão na geoeconomia. Então, assim, aqui a gente entrou num campo que, no geral, eu tenho uma visão, assim, acho construtiva, acho que pode ter muitas oportunidades, ainda mais para países como o Brasil, que precisam substituir mão de obra, enfim. Mas o meu ponto é a gente está entrando num mundo desconhecido. E fica até difícil precificar. Tem um ponto que é importante, que é assim, que os economistas, de uma forma, tentar colocar de uma forma didática, a gente separa um pouco o conceito de risco e o conceito de incerteza. O risco, como por exemplo a probabilidade de bater um carro, então você vai lá e tem um preço do seguro em função dessa probabilidade, isso é risco. A incerteza ela é mais difícil. Claro que tem, assim, não é uma divisão perfeita entre uma coisa e outra, porque às vezes você tem uma situação que você tem ali uma estimativa de um risco, mas é muito pouco preciso. Mas, enfim, tirando essas questões, quando a gente fala de novas tecnologias, de IA, tem muitas incertezas. Então, fica muito difícil ter uma posição clara em relação a isso, ainda mais quando a gente pensa em mercado financeiro, que são movimentos de curto prazo. Mas, no geral, eu acho que é uma tecnologia bem-vinda. E eu aproveito para te perguntar também se a gente pode falar que está numa nova era, uma nova fase da globalização, com alguns países mais protecionistas, ou a gente está num cenário de regionalização na sua avaliação. A gente tem acompanhado movimentações de tarifas, por exemplo, um cenário protecionista como um todo, mas principalmente vindo dos Estados Unidos. E eu aproveito justamente para te perguntar o quanto que essa adaptação que várias economias estão fazendo com relação a olhar para novos mercados tem funcionado na sua avaliação diante de tudo isso que está acontecendo. Olha, essa questão é importante. Eu acho que é uma história que está sendo escrita ainda. Um efeito colateral do Trump foi isso, né? Foi, de alguma forma, resgatar agendas de abertura comercial dos países, porque a gente estava vendo assim, estava na bacia das almas essa discussão, né? Quer dizer, pensar em... a gente estava vendo ali um quadro de enfraquecimento da OMC, o multilateralismo sumindo, mas mais do que isso, também mesmo acordos bilaterais, que não é o melhor dos mundos, mas enfim, é a alternativa que tem diante desse quadro, mas o fato é que isso também estava meio que de escanteio. A gente via ali, na verdade, no discurso, uma postura muito mais de abertura da China, por razões óbvias, né? Até por uma questão de geopolítica, né? De influenciar o cenário global e ter o protagonismo desejado, mas o fato é que estava uma coisa meio, né? Acomodada em relação a isso, e teve esse renascimento dessas discussões de acordos bilaterais. Melhor isso do que não ter ainda, que o multilateralismo seria o ideal. Agora, é uma história que está sendo ainda contada porque a gente não sabe
a extensão desses movimentos e o quanto a China vai conseguir esticar essa corda nesse contexto que tem sim uma guerra comercial China e Estados Unidos, que ela ela muda de desenho, mas ela está aí, né? Ela começou lá atrás com o Trump 1, passou pelo Biden, agora novamente mudando de feição, mas ela está lá. Então tem uma história que a gente ainda vai ter que aguardar. A China cada vez mais aumentando o investimento nos países, buscando segurança por um lado, mas no fornecimento de insumos, é verdade, mas também estendendo, acho que parte desse esforço, na verdade, estendendo investimentos para outros países, é o caso do Brasil, tem tido aumento do investimento, por exemplo, na área de mineração. Agora, de qualquer forma, vai depender muito ainda da postura dos Estados Unidos. O que vai ser os Estados Unidos pós-Trump? Claro que tem coisa que veio para ficar. Eu não acredito que, da mesma forma que lá atrás a guerra comercial China e Estados Unidos, ela foi dado continuidade a ela pelo Biden, ainda que com algumas diferenças, mas deu continuidade e aprofundou essas políticas, aprofundaram essas políticas nos Estados Unidos para ter mais autonomia interna. Essa agora também veio para ficar, né? O que a gente não sabe é a velocidade, o estilo, se vai ter alguma chance no pós-Trump de atenuar algumas tensões. O tempo dirá. Obrigada mais uma vez, Zeina Latifi, sócia da Gibraltar Consulting. Obrigada mais uma vez e volte mais vezes presencialmente para conversar com a gente. É um prazer, obrigada. Obrigada.